nossa videoteca de hoje vai tratar de um assunto que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa norma é originária, na verdade, de uma legislação europeia, foi adaptada aqui no Brasil, nós já temos a legislação publicada e a previsão de entrada em vigor, então, de início de vigência dessas novas normas de proteção de dados é no ano que vem, em agosto. E muitas empresas estão se perguntando, então, o que devemos fazer, o que precisamos fazer, qual vai ser o impacto efetivo de uma norma de proteção de dados nas empresas brasileiras. Essa norma surgiu com o objetivo de proteger dados pessoais, e isso é importante que fique frisado. A lei fala em dados de pessoas físicas, né? Dados como e-mail, nome, telefone, CPF e alguns outros dados também considerados sensíveis, como dados de filiação sindical, dados sobre a saúde das pessoas, dados com relação à origem étnica, enfim, dados que possam identificar as pessoas. E por que proteger esses dados? Talvez vocês já tenham ouvido falar também que Facebook e Google tiveram multas milionárias no primeiro dia de vigência dessa legislação na Europa. Por quê? Porque essas empresas permitiram a comercialização de dados que eles coletaram das pessoas em suas plataformas. O Facebook ficou constatado que vendeu informações das pessoas, então começou a se questionar por que a necessidade das empresas coletarem tantos dados das pessoas. Hoje em dia, os dados pessoais têm sido conhecidos, têm sido chamados até do novo petróleo. Por quê? Porque são com os dados pessoais que as empresas conseguem comercializar e adaptar produtos e serviços direcionados para determinados públicos de pessoas. Então, por isso, esses dados acabaram se tornando tão valiosos. E como essa lei vai funcionar? As empresas precisarão fazer, sim, uma adaptação, porque as regras impõem multas que vão de 2% sobre o faturamento das empresas, limitado a um teto de 50 milhões. Então é um montante muito alto e a gente não sabe ainda como essas multas serão aplicadas nas empresas. Por quê? Porque vai existir um órgão nacional, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai se encarregar de regulamentar essa legislação e de aplicar as sanções, então, que vão desde a advertência até a exclusão dos bancos de dados das empresas. Pois bem, e o que fazer? As empresas podem começar reunindo grupos internos dentro de suas empresas. Obviamente, a preocupação da empresa vai depender conforme o seu banco de dados, conforme o número de dados, conforme o tamanho da empresa, conforme o tamanho do banco de dados que ela possui das pessoas físicas. Então, ela vai precisar reunir seus setores jurídico, setor de tecnologia de informação, setor de RH, de comunicação. Vai precisar nomear uma pessoa que vai ficar encarregada, o chamado DPO, o Data Protection Officer, que vai ser o responsável por fazer o contato entre a empresa e a agência nacional que vai controlar e vai fiscalizar. Então, recomenda-se que, por precaução, as empresas já comecem fazendo essa adaptação. A empresa pode, então, formar um grupo interno ou ela pode contratar uma empresa especializada para fazer essa implementação. E no que consiste essa implementação? A empresa precisa revisar todos os seus bancos de dados, de todos os seus setores, precisa reformular os contratos dos seus colaboradores, os contratos com terceirizados e rever toda essa documentação e demonstrar que ela forma dentro do seu quadro, dentro da sua empresa, uma política de proteção de dados, uma política de privacidade. Por quê? Porque quando a Agência Nacional vier a regularizar e fazer esse controle nas empresas, a agência vai levar em consideração, para aplicar as penalidades,
qual é o grau do dano de um eventual vazamento de dados? A empresa vai levar em consideração qual foi a proporcionalidade de um eventual vazamento de dados e daquele grau de dano que causou, que gerou para a pessoa proprietária do dado. Nós, proprietários dos dados, vamos poder pedir que eles nos sejam informados, que eles sejam retirados ou alterados de dentro dos bancos de dados das empresas. Então, as pessoas ganharam maior poder sobre os seus dados. E por isso é necessário que as empresas se adaptem para evitar aí prejuízos futuros, como multas ou ações judiciais. Essa é a nossa dica de hoje.